Estudantes de instituições de ensino superior em Bauru são desafiados a encontrar soluções inovadoras para demandas do município. É o Prêmio Solucionar, que integrou a programação da primeira Conferência de Negócios e Empreendedorismo Universitário da cidade. Na entrevista do dia, nosso assunto é a proposta de reforma do ensino médio que vem sendo discutida. Convidamos a chefe do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, a professora Maria José Fernandes. É quinta-feira, 29 de novembro, e o Unesp Notícias começa agora. Boa noite! Foi realizada ontem aqui em Bauru a primeira Conferência de Negócios e Empreendedorismo Universitário. E nada como uma atividade prática para aproximar os estudantes das demandas reais do município. Dentro da programação do evento, o Prêmio Solucionar desafiou os jovens a usar a criatividade e a inovar. Identificar um problema e propor a solução. Esse foi o desafio enfrentado por universitários da Unesp, USC e ITE no auditório do Senai em Bauru. A competição buscou dar visibilidade a boas ideias nascidas no ensino superior e com potencial para serem colocadas em prática. 9 grupos participaram da disputa. Eles tinham 10 minutos para levantar pontos negativos da cidade e propor iniciativas para atender a essas demandas. O grupo da Letícia, por exemplo, observou que as opções de lazer de Bauru são mal distribuídas e se concentram ao redor da Avenida Nações Unidas. Para isso, a ProJúnior, empresa júnior de engenharia e arquitetura da Unesp, pensou em medidas para ampliar o acesso à cultura e lazer da população que mora em áreas mais afastadas. Uma delas é a criação do Descubra Bauru, um aplicativo que traria informações sobre os espaços e as atividades de lazer na cidade. A gente propôs com o nosso projeto trazer uma maior democratização do lazer aqui na cidade, fazendo um estudo a fundo dos bairros que têm uma maior carência e também já levantando com o plano diretor aquilo que já pretende ser construído para a prefeitura. Dessa forma, abrangendo de fato aquilo que a população quer e o que ela espera de lazer por parte da prefeitura. O programa de extensão Comunicação 3.0 sugeriu a criação de estratégias para fortalecer a coleta seletiva na cidade. O professor Vitor Brumati representou os alunos responsáveis pela iniciativa. Nossa proposta é do estímulo à reciclagem, visando a melhoria e o incentivo da participação da população na coleta seletiva, de forma quantitativa sim, mas também de forma qualitativa, destinando um resíduo mais adequado, mais triado, para que o processo possa ser melhorado nas cooperativas de reciclagem do município. Seria o estímulo em cada bairro, em cada região, para poder orientar a população do momento da coleta seletiva também, tanto como na forma de realizar essa coleta seletiva, na qualidade do material que vai ser destinado, a forma de fazer a separação, para que o trabalho possa ser melhorado também nas cooperativas. Já a Franciele quer dar um banho de cor nas escolas municipais. Com o projeto batizado de Canteiro Vivo, a ideia é fazer dos locais um ambiente agradável e que desperte nas crianças a vontade de estudar. O dinheiro necessário para a manutenção viria da venda de sonhos e outros doces na própria comunidade onde a escola está localizada. A gente percebeu que muitas escolas estavam com a pintura degradada e isso tem uma influência muito grande na vida das crianças que ali estudam. Então, através disso, a gente começou a fazer esse levantamento e pegamos as principais escolas que estavam com dificuldades nessa parte. Então a gente fez essa realização das pinturas, sempre de forma lúdica, para atrair o olhar das crianças e criar aquela questão da identidade, deles pertencerem àquele local. Então eu acho que isso foi fundamental. E a mudança do ar da escola, do ambiente, fica totalmente diferente e eles refletem isso para a gente quando a gente finaliza o projeto. Os grupos trouxeram temas que discutiram a preservação e divulgação do Museu Ferroviário, o impacto da previsão do tempo na saúde da população, a importância das cooperativas de materiais recicláveis e até as possibilidades de Bauru se tornar uma cidade global. Nós estamos desde o ano passado fazendo algumas provocações muito saudáveis no sentido de aproximar o que as nossas universidades, que é um grande patrimônio da cidade, os nossos cursos de extensão, as nossas empresas juniores possuem, para que a gente possa transformar a nossa realidade. Então, o propósito dessa primeira conferência de negócios e empreendedorismo universitário é exatamente entender o que produz, a ciência, a academia, as universidades e como isso pode ser transformado em produtos e serviços para serem aplicados aqui na nossa cidade.
estudo foi acompanhado e avaliado por 5 jurados. Para nós, o importante é trazer o problema, mas também trazer a melhor solução. Porque os problemas existem, mas não adianta falar que é responsabilidade de um, de outro. Se alguém ajudar, nós precisamos achar um caminho viável. Após as apresentações, os membros da comissão escolheram os melhores projetos. A iniciativa da Franciele ficou na 2ª colocação. O prêmio ficou com a Universidade do Sagrado Coração. É possível a gente, juntos, somar força para poder desenvolver um resultado de qualidade junto ao município. Para a CDCOM, o evento foi o primeiro passo para a criação de uma ponte que liga o potencial criativo das universidades e a realidade da sociedade bauruense. O desejo é que as propostas inovadoras saiam do telão e ganhem vida. Nós vamos agora receber todos os participantes agora ao longo desses próximos meses para ouvir deles exatamente quais são as necessidades para colocar em prática esse projeto e aproximá-los. Por exemplo, o Primeiro Lugar fez um projeto excelente para as secretarias da nossa Prefeitura Municipal. Então, certamente nós vamos integrar essas secretarias na coleta seletiva junto à população, na comunicação desse processo, assim como todos os outros premiados. Então, ficamos aí com um banco de projetos muito importante que vai ser trabalhado agora via CDCOM, Secretaria de Desenvolvimento, com as demais secretarias e com a nossa Prefeitura Municipal também com muita felicidade, muita alegria. Aí um primeiro passo, uma primeira semente que certamente vai render vários frutos. Parabéns a todos os projetos. E neste sábado, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, em Bauru, encerra as atividades de 2018. Ele ficará aberto das 7 às 10 da noite para comemorar o Dia Nacional de Astronomia, que é comemorado em 2 de dezembro. Quem for ao observatório vai poder observar o céu com telescópios e as crianças terão oficinas e palestras sobre o tema. Ainda será possível conferir a exposição de astrofotografia, que são imagens do céu e dos corpos celestes feitas por fotógrafos de Bauru. Os participantes ainda poderão ganhar brindes como pôsteres didáticos de astronomia e nos sorteios que vão ser realizados durante a noite. E ainda também vai ser possível adquirir livros, jogos e acessórios na lojinha do observatório, que também vai estar aberta. A entrada é de graça para todas as idades e não precisa de agendamento. Outras informações pelo telefone 99124 9044. A instabilidade ganha força no estado de São Paulo nesta sexta-feira e deixa o céu com muita nebulosidade, chuvas e trovoadas isoladas em todas as regiões. Em Bauru estão previstas pancadas a qualquer hora do dia e elas podem ser de forte intensidade. Neste momento, a umidade do ar está em 40%. Os ventos são de 3 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima 32 graus. Para amanhã, os termômetros ficam entre 19 e 31 graus. Nosso assunto agora é educação. Na semana passada, o ministro da pasta, Rocieli Soares, homologou as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. O conjunto de regras vai orientar a implantação da reforma nessa etapa de ensino em todo o Brasil. Organizações como o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio questionam a legitimidade do processo que levou à aprovação das diretrizes e o impacto que elas terão sobre a qualidade do ensino ofertado a milhões de jovens brasileiros. Para comentar esse assunto, nós recebemos a chefe do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, a professora Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu aqui agradeço a oportunidade de discutir temas tão importantes, né, para a sociedade como a educação. Com certeza. Professora, vamos começar falando então sobre a reforma. Na sua avaliação, de fato é necessário uma reforma para o ensino médio? De fato, uma reforma para o ensino médio, ela se faz necessária e já há algum tempo ela vem sendo discutida, né? Desde aí do governo Lula, governo Dilma, e isso agora no governo Temer. E o ensino médio é claramente a etapa de escolaridade onde nós temos uma maior concentração de problemas, né? Onde a gente tem um maior número de alunos matriculados, onde a gente tem maior evasão, maior repetência.
Mas a questão é que tipo de reforma é necessária, né? A identidade do ensino médio é algo que já há algum tempo vem sendo discutido pelas organizações representativas, né, dos pesquisadores, dos profissionais em educação. Mas a gente tem que saber quais medidas são necessárias para, de fato, a gente alterar esse quadro que temos atualmente. Professora, uma das principais propostas, né, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que foi homologada pelo ministro da Educação, é a possibilidade de os alunos do ensino médio cursarem os chamados itinerários formativos. O que significa? Os itinerários formativos, eles fazem parte de uma proposta de educação, não apenas para o ensino médio, mas de composição, né, de um modelo de educação que vem de uma vertente que é a vertente relacionada à teoria do capital humano. Então, é a formação das pessoas, não na sua integralidade, mas a preparação, né, dos estudantes para o mercado de trabalho. Então, ela visa mais diretamente preparar uma mão de obra que, ao término do ensino médio, vá aceder aos postos de trabalho. Os itinerários formativos, eles prevêem um outro tipo de organização para o ensino médio, porque atualmente o ensino médio está organizado em anos, né? São 3 anos, né, após o término do ensino fundamental. Pelos itinerários formativos, a gente pode ter diferentes maneiras de organização do ensino médio, em módulos, em anos, em períodos. Em tese, os sistemas de ensino teriam maior autonomia para organizar a formação dos estudantes. E os estudantes, eles teriam uma carga horária obrigatória, porque a gente tem, de acordo com essas novas diretrizes, 2 disciplinas que são obrigatórias: língua portuguesa e matemática. As demais, do que hoje a gente chama de disciplinas, vão compor as grandes áreas do conhecimento, né, que é ciências humanas, ciências da natureza e exatas, e as linguagens e suas tecnologias. E aí, então, os estudantes teriam a oportunidade de escolher diferentes caminhos, né? Então, parece ser algo assim, muito bonito, que envolve o protagonismo, a autonomia, mas isso traz muitos riscos do ponto de vista da formação. Quais seriam eles, professora? Eu penso que um grande risco que nós temos é de aprofundar ainda mais a divisão do conhecimento, porque vejam, o ideal é que tenhamos, né, uma formação que seja uma formação ampla, abrangente, uma formação integral. Eu penso que nós só temos melhores condições de fazer as escolhas quando nós temos acesso a um amplo conhecimento, né? Quando você coloca como uma exigência a um jovem, por exemplo, de 16 anos, ter que escolher um dos itinerários formativos, a gente está dando a ele a possibilidade de conhecer, por exemplo, só as ciências exatas ou só as ciências humanas, né? Sendo que, numa situação ideal, nós deveríamos ter um conhecimento amplo que depois fosse aprofundado no ensino superior, por exemplo. Então, eu fico pensando até que ponto isso não pode aumentar a evasão no ensino médio, porque eu penso sempre os nossos jovens que estão chegando à universidade. Eles concluem o ensino médio, muitas vezes fazem um cursinho, chegam na universidade e se dão conta de que não era aquilo que eles queriam, né? Então, antecipar essa escolha, ainda mais, né? Ainda mais pode ser bastante arriscado, né? E acho que a gente tem também uma outra questão, que é assim, será que todas as escolas irão ofertar ao conjunto de alunos todas essas possibilidades de formação, né? Eu penso que muito provavelmente não, né? Quando você pensa numa escola, numa cidade pequena que tenha uma única escola de ensino médio, ou um aluno que more num bairro distante, né, no qual a escola que ele estuda não ofereça todos os itinerários. Como que ele vai escolher, né? Eu acho que a nossa possibilidade de escolha, ela tem que ser garantida mediante uma oferta maior de oportunidades. As oportunidades, elas são muito desiguais.
Né? Então a gente tem até um exemplo, né, de algumas pesquisas que foram feitas, por exemplo, há uns anos atrás, com professores. Na época do antigo ensino magistério. Por que muitos se tornavam professores? Não é porque haviam feito uma escolha consciente acerca do magistério, mas é porque na localidade onde morava, às vezes a única possibilidade de formação profissional era o ensino magistério, né? O curso de magistério. Então, as condições objetivas, às vezes, levam as pessoas não a escolherem, mas elas determinam, né, alguns caminhos. E professora, outro ponto de destaque é o documento, né, a possibilidade do ensino à distância para o ensino médio. Como que você avalia esse ponto específico? Nessas diretrizes, para mim esse é um dos pontos mais complicados, né, porque a questão do EAD no ensino não é algo bem resolvido, né? Primeiro que eu acho que assim, nada substitui a presença de um professor em sala de aula. A escola, ela tem um potencial formativo muito grande, não apenas em relação aos conteúdos historicamente aí sistematizados, mas a escola, ela tem um papel também determinante na questão da socialização. Então, acho que ao reduzir essa possibilidade, a gente também reduz as oportunidades dos estudantes de conviverem com as pessoas, de estabelecerem projetos coletivos, né, de exercitarem a tolerância, o respeito, né, e a gente pensar no ensino à distância, isso pode ser além de ser um problema sério, porque a gente não tem, por exemplo, uma rede, a gente não tem toda essa tecnologia dentro das escolas e nem mesmo em todas as regiões do Brasil. Uma questão infraestrutural mesmo, né? Sim, que é de estrutura, né? E a gente tem, assim, talvez isso esteja sendo visto como um atalho para resolver um problema seríssimo que a gente tem no país, que é a falta de professores, né? E principalmente no ensino médio, que é onde a gente mais tem falta de professores nas áreas específicas do conhecimento, né? Principalmente em matemática, física, química, biologia. Então, assim, até que ponto esta proposta, ela de fato está vindo para melhorar a qualidade da educação, né? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, né? E também, assim, a quem ela vai beneficiar, porque a gente tem, assim, grandes grupos empresariais, né, que estão por trás dessa proposta, né, e que muito provavelmente vão se beneficiar, né, dessa nova forma de organização do ensino. E professora, para a gente encerrar, né, como que você acredita que a sociedade civil ainda pode intervir nesse processo? Eu penso que todos nós que trabalhamos com educação não podemos perder a esperança, né? Porque a educação está diretamente relacionada ao processo de transformação das pessoas. Então, acho que assim, a gente tem hoje um movimento que ele é bastante desanimador, né? Esse quadro que nós temos, né, nos leva muitas vezes assim, a uma situação de descrédito, né, de desesperança, mas a gente tem que reconstruir, porque eu penso que mais do que nunca a sociedade civil vai ter que acompanhar a implantação dessas medidas, né, porque essas medidas, elas podem acentuar ainda mais um problema sério que a gente tem no país, né, que eu penso que é o problema mais sério que nós temos, que é a desigualdade social, né? Será que nós vamos ter, será que a preparação, por exemplo, para o mercado de trabalho, ela vai ser para todas as pessoas, né? Ou é apenas para aquelas pessoas que já vivem em condições menos privilegiadas? Então, acho que a sociedade civil vai ter que se organizar muito por meio de coletivos, vai ter que se informar, e acho que se informar por diferentes meios, né? Para a gente tentar reverter essa situação, né? A gente não pode, acho que caminhamos assim a passos muito lentos e a gente não pode deixar, né, que alguns direitos que foram garantidos, que a gente tenha retrocesso em relação a eles. Que eles se percam, né? Sim. Professora, muito obrigada por essa reflexão.
Eu que agradeço, Leire. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Não deixe de acompanhar as novidades da programação no nosso site e também no canal do YouTube. Tchau!